Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero convidar você a refletir sobre um tema que pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua vida, suas lutas e até mesmo seus momentos mais difíceis. Permita-me fazer algumas perguntas. Como agradecer quando tudo parece estar dando errado? Como manter a alegria quando as respostas que esperamos não chegam? Como continuar confiando em Deus quando enfrentamos perdas, decepções e circunstâncias que não compreendemos? Talvez, neste exato momento, exista alguém me ouvindo que está cansado. Cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de carregar preocupações que parecem cada vez maiores. E, quem sabe, até se perguntando: Senhor, ainda existe um motivo para agradecer? Se essa pergunta já passou pelo seu coração, quero que você permaneça comigo até o final deste estudo. Porque hoje vamos descobrir algo extraordinário nas Escrituras. Vamos entender por que Deus nos chama à gratidão, mesmo em meio às dificuldades. Vamos aprender a diferença entre felicidade e alegria verdadeira. E vamos descobrir que existe uma paz que as circunstâncias não conseguem roubar. Uma alegria que não depende de dinheiro. Uma esperança que não depende de resultados. E uma gratidão que nasce da certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. Abra a sua Bíblia, prepare seu coração e permita que a palavra de Deus fale com você. Porque a mensagem de hoje pode ser exatamente aquilo que você precisava ouvir neste momento da sua vida. Que Deus abençoe você, sua família e seu coração. Vamos juntos refletir sobre o tema gratidão e alegria na vontade de Deus. Como permanecer firme quando as circunstâncias são difíceis. Sejam todos bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Vivemos em um mundo cada vez mais barulhento,
Todos os dias somos cercados por opiniões, preocupações, notícias, distrações e vozes que disputam nossa atenção, em que as respostas que procuramos não são encontradas no ruído do mundo. Elas surgem no silêncio. Foi por essa razão que este canal foi criado. Quando a alma fala, o silêncio ensina. Nasceu com o propósito de oferecer um espaço de reflexão, crescimento espiritual e encontro com as verdades que realmente transformam a vida. Aqui acreditamos que Deus continua falando ao coração daqueles que param para ouvir. Convido você a ficar comigo quando agora nós iremos entrar no assunto em pauta deste vídeo. A crise da gratidão nos dias atuais. Meus irmãos, antes de compreendermos o que a Bíblia ensina sobre gratidão e alegria, precisamos olhar para a realidade dos dias em que estamos vivendo. Vivemos em uma época de avanços tecnológicos sem precedentes. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Nunca tivemos tantas facilidades. Nunca tivemos tantos recursos. E, ao mesmo tempo, nunca vimos tantas pessoas emocionalmente cansadas, frustradas, ansiosas e insatisfeitas. Vivemos conectados ao mundo inteiro, muitas vezes desconectados de nós mesmos e de Deus. Todos os dias somos bombardeados por imagens de sucesso, prosperidade, viagens, conquistas e realizações. As redes sociais nos mostram constantemente aquilo que outras pessoas possuem, conquistaram ou estão vivendo. E sem perceber, começamos a comparar nossa vida com a vida dos outros. Começamos a olhar para aquilo que nos falta, em vez de agradecer por aquilo que já recebemos. E nessa comparação silenciosa, produz um dos maiores ladrões da gratidão, a insatisfação. A pessoa deixa de perceber as bênçãos presentes porque está focada naquilo que ainda não possui. Ela esquece o que Deus já fez porque está preocupada com aquilo que ainda espera receber. Mas a palavra de Deus nos alerta sobre esse perigo. Jesus declarou em Lucas capítulo 12, versículo 15: acautelai-vos e guardai-vos
da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Que declaração poderosa! Jesus nos ensina que o valor da vida não é determinado pela quantidade de bens, dinheiro ou conquistas. A verdadeira riqueza não está naquilo que temos, está naquilo que somos diante de Deus. Infelizmente, o mundo moderno nos convenceu de que ser feliz significa ter mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conforto, mais seguidores, mais conquistas. Mas a Bíblia nos ensina algo completamente diferente. Ela nos mostra que uma pessoa pode possuir muito e ainda viver vazia. E também pode possuir pouco e viver cheia de alegria. O problema não está nas circunstâncias. O problema está na condição do coração. Por isso, encontramos tantas pessoas aparentemente bem por fora, mas profundamente feridas por dentro. Pessoas que perderam a capacidade de agradecer. Pessoas que transformaram a murmuração em um hábito. Pessoas que se acostumaram a enxergar apenas os problemas. E talvez alguém esteja me ouvindo agora e pensando: mas você não conhece a minha situação. Você não sabe o que estou enfrentando. E é verdade. Eu talvez não conheça a sua luta, mas Deus conhece. Ele conhece cada lágrima, cada preocupação, cada oração feita em silêncio, cada batalha travada longe dos olhos das pessoas. E é exatamente por isso que este estudo é tão importante. Porque a gratidão bíblica não nasce quando tudo está perfeito. Ela nasce quando aprendemos a enxergar a presença de Deus, mesmo em meio às imperfeições da vida. A gratidão não ignora os problemas. Ela reconhece que Deus continua sendo fiel apesar deles. E essa verdade não conduz diretamente ao que a Bíblia revela sobre a vontade de Deus para seus filhos. E essa verdade nos conduz diretamente ao que a Bíblia revela sobre a vontade de Deus para seus filhos. Porque talvez você se surpreenda ao descobrir que a gratidão não é apenas uma sugestão divina. Ela faz parte da própria vontade de Deus para cada um de nós. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Porque
Porque a gratidão é a vontade de Deus. Mas agora surge uma pergunta importante. Por que Deus dá tanta importância à gratidão? Porque a Bíblia insiste tantas vezes para que sejamos agradecidos. E mais do que isso, porque o apóstolo Paulo afirma que a gratidão faz parte da própria vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos ler juntos um dos versículos mais poderosos sobre este tema. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Observe algo extraordinário nesse texto. Paulo não diz, dai graças quando tudo estiver bem. Ele não diz, dai graças quando seus planos derem certo. Ele não diz, dai graças quando houver dinheiro na conta. Ele não diz, dai graças apenas nos dias de vitória. Ele diz, em tudo dai graças. Essa pequena expressão muda completamente nossa compreensão da gratidão. Porque existe uma grande diferença entre agradecer por tudo e agradecer em tudo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. A Bíblia não está dizendo que devemos agradecer pela dor. Não devemos agradecer pela enfermidade. Não devemos agradecer pela injustiça. Não devemos agradecer pelo sofrimento em si. Mas devemos agradecer porque Deus continua presente mesmo durante a dor. Devemos agradecer porque Deus continua sendo fiel mesmo durante a luta. Devemos agradecer porque Deus continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. É exatamente por isso que a gratidão é um ato de fé. A gratidão não depende das circunstâncias. A gratidão depende da confiança. Quando tudo vai bem, qualquer pessoa consegue agradecer. Quando os sonhos se realizam, agradecer parece natural. Quando as portas se abrem, agradecer é fácil. Mas quando as lágrimas aparecem, quando as respostas demoram, quando os planos não acontecem como imaginamos, é nesse momento que a verdadeira fé se manifesta.
porque é nesse momento que escolhemos confiar no caráter de Deus, mesmo sem compreender seus caminhos. Pense por um instante. Quantas vezes Deus já cuidou de você sem que você percebesse? Quantas vezes Ele abriu portas que você nem sabia que existiam? Quantas vezes Ele protegeu você de situações que nunca chegou a conhecer? Nossa esperança está em um Deus que nunca muda. E é por isso que a gratidão faz parte da vontade de Deus. Porque ela mantém nossos olhos fixos no Senhor. E quando nossos olhos permanecem em Deus, nossa oração encontra paz. Mas talvez você esteja pensando: isso parece bonito na teoria. Mas existe alguém na Bíblia que realmente conseguiu viver assim em meio ao sofrimento? Existe. E sua história continua impactando milhões de pessoas até hoje. Seu nome era Jó. E é sobre ele que vamos falar agora. Jó, quando tudo foi tirado. Se existe alguém nas Escrituras que compreendeu o significado da gratidão em meio à dor, esse homem foi Jó. Quando pensamos em sofrimento, é impossível não lembrar de sua história. Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que procurava viver em obediência ao Senhor. E talvez isso surpreenda algumas pessoas, porque muitas vezes acreditamos que as dificuldades acontecem apenas com aqueles que estão longe de Deus. Mas a vida de Jó nos mostra exatamente o contrário. Mesmo sendo fiel, mesmo sendo justo, mesmo sendo obediente, Jó enfrentou uma das maiores provações registradas em toda a Bíblia. Em pouco tempo, ele perdeu seus bens, perdeu sua prosperidade, perdeu sua posição, perdeu seus servos e, de forma ainda mais dolorosa, perdeu seus filhos. Imagine por um instante a cena. Uma notícia chega, depois outra, e depois outra, e mais outra, até que tudo aquilo que ele havia construído parece desaparecer diante dos seus olhos. Talvez alguém que está me ouvindo saiba exatamente o que isso significa. Talvez você também
tenha perdido algo importante. Talvez tenha perdido um sonho. Talvez tenha perdido uma oportunidade. Talvez tenha perdido alguém que amava profundamente. Talvez esteja vivendo uma luta que ninguém conhece. E é justamente por isso que a história de Jó continua tão atual. Porque ela fala diretamente aos corações feridos. Mas o que torna Jó extraordinário não é apenas aquilo que ele perdeu, é a maneira como reagiu. E aqui encontramos uma das maiores declarações mais impressionantes de toda a Bíblia. Jó, capítulo 1, versículo 21. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba a profundidade dessas palavras. Jó não negou sua dor. Jó não fingiu que estava tudo bem. Jó não escondeu seu sofrimento. Ele chorou, ele sofreu, ele lamentou. Mas em meio às lágrimas, ele continuou adorando. Que lição poderosa para os nossos dias. Vivemos em uma cultura que nos ensina a agradecer apenas quando recebemos. Mas Jó nos ensina a adorar mesmo quando perdemos. Porque sua fé não estava fundamentada nas bênçãos. Sua fé estava fundamentada em Deus. E aqui existe uma diferença enorme. Quem ama apenas as bênçãos corre o risco de abandonar a fé quando elas desaparecerem. Mas quem ama a Deus permanece firme, mesmo quando não entende o que está acontecendo. Jó não compreendia os motivos do seu sofrimento. Ele não tinha acesso aos bastidores espirituais daquela prova. Ele não sabia aquilo que Deus estava realizando, mas decidiu confiar mesmo sem compreender. E não é exatamente isso que acontece conosco muitas vezes? Existem situações que não entendemos, orações que parecem não ser respondidas, portas que permanecem fechadas, planos que não acontecem, momentos em que o silêncio de Deus parece nos assustar. Mas a história de Jó nos lembra de algo precioso. O silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Mesmo quando não conseguimos vê-lo trabalhando, ele continua trabalhando. Mesmo quando não entendemos seus caminhos, ele continua conduzindo nossa história. Mesmo quando tudo parece perdido, ele continua sendo Deus.
E talvez a maior demonstração de gratidão não seja agradecer pelo que recebemos. Talvez seja continuar confiando quando não entendemos. Continuar adorando quando as lágrimas caem. Continuar orando quando as respostas demoram. Continuar acreditando quando as circunstâncias dizem o contrário. No final da história, Deus restaurou Jó. Mas existe algo ainda mais importante do que a restauração material. Durante sua provação, Jó reconheceu Deus de maneira mais profunda. Por isso ele declarou: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que declaração maravilhosa! A dor não afastou Jó de Deus. A dor o aproximou de Deus. E talvez seja isso que o Senhor esteja fazendo na vida de alguém que me ouve agora. Talvez você esteja atravessando um vale. Talvez existam perguntas sem respostas. Talvez existam lágrimas que ninguém vê. Mas Deus continua presente e Ele continua escrevendo a sua história. A gratidão de Jó não nasceu das circunstâncias, nasceu da confiança. E essa mesma confiança nos conduz ao próximo ensinamento das Escrituras. Porque existe uma alegria que nem mesmo o sofrimento consegue destruir. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma alegria que nasce da presença de Cristo. E é sobre ela que vamos falar agora. A alegria que não depende das circunstâncias. Depois de olhar para a vida de Jó, surge uma pergunta muito importante. É impossível permanecer alegre quando a vida não está como gostaríamos? A resposta das Escrituras é um sonoro sim. Mas para compreender isso, precisamos entender a diferença entre felicidade e alegria. E essa diferença pode transformar completamente a maneira como enxergamos nossa caminhada com Deus. A felicidade normalmente depende das circunstâncias. Quando tudo vai bem, ficamos felizes. Quando recebemos uma boa notícia, ficamos felizes. Quando o sonho se realiza, ficamos felizes. Quando alcançamos um objetivo, ficamos felizes. Não há nada errado nisso. A felicidade é uma bênção. Mas existe um problema. Ela costuma ser instável. Porque as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, os cenários mudam, os resultados mudam. E quando a nossa vida está
fundamentada apenas na felicidade circunstancial, corremos o risco de viver emocionalmente presos a uma montanha-russa. Um dia estamos bem, no outro estamos abatidos. Um dia celebramos, no outro desanimamos. Um dia confiamos, no outro questionamos tudo. Mas a alegria que Deus oferece é diferente, muito diferente. A alegria cristã não nasce das circunstâncias, ela nasce da presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu uma das declarações mais impressionantes do Novo Testamento. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pare por um instante. Quem escreveu essas palavras? Foi Paulo. E onde ele estava quando escreveu? Estava em uma prisão. Ele não estava desfrutando conforto, não estava cercado de privilégios, não estava vivendo seus melhores dias humanamente falando. Estava preso, limitado, perseguido, aguardando um futuro incerto. E mesmo assim escreve: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é extraordinário? Paulo não está dizendo alegrai-vos nas circunstâncias. Ele está dizendo alegrai-vos no Senhor. Porque as circunstâncias podem mudar, mas o Senhor permanece o mesmo. As situações podem se tornar difíceis, mas Deus continua fiel. Os dias podem ser escuros, mas Cristo continua sendo a luz. E aqui encontramos um dos maiores segredos da vida cristã. Quando nossa alegria está fundamentada em Deus, ela permanece mesmo durante as tempestades. As lágrimas podem existir, a dor pode existir, as dificuldades podem existir, mas a esperança continua viva. Talvez alguém esteja me ouvindo agora atravessando um período extremamente difícil. E talvez você pense: eu não consigo sentir alegria. Se for esse o seu caso, quero que entenda algo importante. A alegria bíblica não significa ausência de tristeza. Jesus chorou, Paulo chorou, Davi chorou, muitos servos de Deus choraram. A alegria cristã não elimina as lágrimas. Ela impede que as lágrimas tenham a palavra final. Que verdade maravilhosa! A tristeza pode visitar o coração, mas não precisa se tornar moradora permanente.
Porque existe uma esperança maior, existe uma promessa maior, existe uma presença maior. E essa presença tem nome: Jesus Cristo. Quando tudo parece incerto, Ele permanece fiel. Quando tudo parece escuro, Ele permanece sendo luz. Quando tudo parece perdido, Ele continua sendo o caminho. E é justamente essa alegria fundamentada em Deus que capacitou homens e mulheres da Bíblia a permanecerem firmes, mesmo nas maiores provações. Mas existe um exemplo que talvez seja um dos mais impressionantes de todos. 2 homens presos, feridos, humilhados, acorrentados e ainda assim cantando. Parece impossível, mas aconteceu. E a história deles nos ensina uma das maiores lições sobre gratidão e alegria em meio às dificuldades. É sobre Paulo e Silas na prisão que vamos refletir agora. Paulo e Silas, quando a adoração quebra as cadeias. Se existe uma cena nas Escrituras que revela o poder da gratidão e da alegria em meio ao sofrimento, ela está registrada em Atos capítulo 16. Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho, estavam servindo a Deus, estavam cumprindo sua missão. Mas em vez de receberem aplausos, receberam perseguição. Em vez de reconhecimento, receberam açoites. Em vez de conforto, receberam correntes. Foram espancados, foram humilhados, foram lançados em uma prisão, e não em qualquer prisão. Foram colocados no cárcere interior, o lugar mais escuro, mais frio, mais desconfortável. Humanamente falando, eles tinham todos os motivos para reclamar, todos os motivos para questionar, todos os motivos para desanimar. Mas o que aconteceu em seguida é algo extraordinário. Em Atos capítulo 16, versículo 25, nos diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos os escutavam. Você percebe a profundidade dessa cena? Eles não estavam cantando depois da liberdade. Estavam cantando antes dela. Eles não estavam adorando porque as correntes haviam caído. Estavam adorando enquanto ainda estavam acorrentados. Que lição poderosa para nós. Porque muitas vezes dizemos: quando Deus resolver meu problema,
eu vou agradecer. Quando a bênção chegar, eu vou louvar. Quando a porta se abrir, eu vou me alegrar. Mas Paulo e Silas nos mostram outro caminho. Eles decidiram adorar antes da resposta. Eles decidiram confiar antes do milagre. Eles decidiram agradecer antes da libertação. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja procurando em muito de nós. Um coração que continue confiando mesmo quando ainda não vê o resultado. Observe algo importante. A prisão deles era física. Mas quantas pessoas vivem hoje em prisões invisíveis? Prisão do medo, prisão da ansiedade, prisão da culpa, prisão da tristeza, prisão da decepção, prisão da falta de esperança. E talvez alguém esteja me ouvindo agora dentro de uma dessas prisões. Talvez ninguém perceba, talvez ninguém saiba, mas Deus sabe. A imagem é clara. As circunstâncias podem aprisionar o corpo, mas não precisam aprisionar a alma. As correntes podem alcançar os pés, mas não podem acorrentar um coração que confia em Deus. E então acontece algo extraordinário. A Bíblia diz que houve um grande terremoto. Os alicerces da prisão foram abalados. As portas se abriram e as correntes se soltaram. Mas quero chamar sua atenção para algo. O maior milagre daquela noite não foi o terremoto. O maior milagre aconteceu antes. O verdadeiro milagre foi 2 homens feridos conseguirem adorar. 2 homens machucados conseguirem cantar. 2 homens sofrendo conseguirem confiar. Porque uma fé que adora apenas na abundância ainda não foi provada. Mas uma fé que adora na dor revela sua verdadeira profundidade. Talvez Deus ainda não tenha mudado suas circunstâncias. Talvez sua oração ainda esteja sem resposta. Talvez sua luta continue. Mas você pode fazer o que Paulo e Silas fizeram naquela prisão. Você pode continuar orando. Você pode continuar confiando. Você pode continuar adorando. Porque a adoração não é apenas uma reação à vitória. Muitas vezes ela é a ponte que nos conduz até ela. E é exatamente aqui que encontramos uma pergunta muito prática. Como desenvolver esse tipo de coração? Como cultivar gratidão quando os dias são difíceis? Como manter a alegria quando enfrentamos desafios? Como viver isso na prática? É sobre isso que vamos refletir agora.
Como desenvolver um coração grato. Depois de tudo que vimos até aqui, talvez alguém esteja fazendo uma pergunta muito sincera. Como desenvolver esse tipo de gratidão? Como permanecer alegre quando enfrento dificuldades? Como cultivar um coração grato em um mundo tão cheio de problemas? A boa notícia é que a gratidão não é apenas um sentimento, ela também é uma escolha. E, como toda escolha espiritual, ela pode ser desenvolvida. Por isso, quero compartilhar algumas atitudes práticas que podem transformar nossa maneira de enxergar a vida. A primeira delas é: lembre-se da fidelidade de Deus. Uma das maiores causas da ingratidão é o esquecimento. Com facilidade esquecemos aquilo que Deus já fez. Esquecemos orações respondidas. Esquecemos livramentos. Esquecemos portas abertas. Esquecemos momentos em que o Senhor nos sustentou. Por isso, o salmista declarou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmos capítulo 103 e o versículo 2. Observe que ele está pregando para a própria alma. Ele está dizendo: não esqueça. Porque quando nos lembramos da fidelidade passada de Deus, nossa fé é fortalecida para enfrentar os desafios presentes. Talvez hoje você precise parar por alguns minutos e recordar tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Você descobrirá que tem muito mais motivos para agradecer do que imaginava. A segunda atitude é: aprenda a olhar para o que você possui. Vivemos em uma cultura que nos ensina a olhar constantemente para aquilo que nos falta. Mas a gratidão nos ensina a valorizar aquilo que já recebemos. Talvez você não tenha tudo o que deseja, mas certamente possui bênçãos que muitas pessoas gostariam de ter. A vida, a oportunidade de recomeçar, a presença de pessoas que o amam, a palavra de Deus, a salvação em Cristo. E somente a salvação já seria motivo suficiente para uma vida inteira de gratidão. Porque o maior presente que Deus poderia nos dar já foi entregue na cruz. A terceira atitude é: cultive uma vida de oração. A oração muda mais do que circunstâncias. Ela muda corações. Quando oramos regularmente, começamos a enxergar a vida sob a perspectiva de Deus. Nossas preocupações diminuem, nossa confiança aumenta, nossa gratidão cresce. É por isso que Paulo escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele nos ensina
a substituir ansiedade por oração. E quando isso acontece, a paz de Deus começa a guardar nossos corações. Talvez muitas pessoas estejam tentando encontrar paz em todos os lugares, quando Deus está dizendo: venha falar comigo. A quarta atitude é: pare de se comparar. A comparação é um dos maiores inimigos da gratidão. Quando olhamos constantemente para a vida dos outros, corremos o risco de desprezar as bênçãos que Deus colocou em nossa própria jornada. Cada pessoa possui uma história. Cada pessoa possui um tempo. Cada pessoa possui desafios diferentes. O plano de Deus para você não precisa ser igual ao plano de Deus para outra pessoa. E quando entendemos isso, aprendemos a descansar, aprendemos a confiar, aprendemos a agradecer. Por fim, adote o louvor como estilo de vida. Não espere apenas os dias bons para adorar. Não espere apenas os milagres para louvar. Não espere apenas as vitórias para agradecer. Faça da adoração um hábito diário. Porque quanto mais adoramos, mais percebemos a grandeza de Deus. E quanto maior Deus se torna aos nossos olhos, menores se tornam nossos medos. A gratidão não muda quem Deus é, mas muda profundamente quem nós somos. Ela transforma nosso olhar, transforma nosso coração, transforma a nossa maneira de viver. E quando aprendemos a viver assim, descobrimos algo maravilhoso. A alegria deixa de ser um visitante ocasional e passa a se tornar uma companheira constante da nossa caminhada. Mas antes de encerrarmos esta reflexão, existe uma última mensagem que preciso compartilhar com você. Talvez a mais importante de todas, porque ela fala diretamente ao coração daqueles que estão cansados, daqueles que estão sofrendo, daqueles que pensam que já não possuem razões para continuar. E é para essas pessoas que vamos dirigir nossa reflexão final. Ao chegarmos ao final desta reflexão, quero falar especialmente com você que permaneceu até aqui. Talvez você tenha começado este vídeo apenas por curiosidade. Talvez tenha sido atraído pelo tema. Talvez esteja atravessando um momento difícil. Ou talvez tenha chegado aqui sem imaginar que Deus falaria tão profundamente ao seu coração. Mas agora, permita-me fazer uma pergunta muito sincera. Quando foi a última vez que você agradeceu simplesmente por estar vivo? Quando foi a última vez que você agradeceu pelo ar que respira?
pela oportunidade de recomeçar, pelas pessoas que Deus colocou em sua vida, pela graça que o sustenta todos os dias. Às vezes estamos tão concentrados naquilo que nos falta, que esquecemos de agradecer por aquilo que já recebemos. E sem perceber, deixamos que a ansiedade ocupe o lugar da confiança. Que a reclamação ocupe o lugar da gratidão. Que o medo ocupe o lugar da esperança. Mas hoje, a palavra de Deus nos lembrou de algo precioso. A gratidão não depende da perfeição das circunstâncias. Ela depende da presença de Deus. Talvez você ainda esteja enfrentando lutas. Talvez existam orações sem resposta. Talvez existam perguntas que continuam sem explicação. Mas existe uma verdade que permanece. Deus continua no controle. Ele continua cuidando de você. Ele continua escrevendo a sua história. E mesmo quando você não consegue enxergar, Ele continua trabalhando. Se você está sofrendo, não desista. Se está cansado, não pare. Se está chorando, continue confiando. Porque o Deus que sustentou Jó, o Deus que fortaleceu Paulo e Silas, o Deus que permaneceu fiel em todas as gerações, é o mesmo Deus que está ao seu lado neste momento. E talvez o maior milagre que Deus deseja realizar hoje não seja mudar imediatamente suas circunstâncias. Talvez seja transformar o seu coração. Talvez seja restaurar sua esperança. Talvez seja renovar sua fé. Talvez seja devolver a alegria que você pensava ter perdido. Porque existe uma alegria que o mundo não pode dar. E existe uma alegria que o mundo também não pode tirar. Essa alegria é encontrada em Cristo. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, hoje é um excelente momento para abrir seu coração. Reconheça a sua necessidade de Deus. Confie em Cristo. Entregue sua vida a Ele e descubra a paz que somente sua presença pode oferecer. E para você que já caminha com Deus, meu desafio é simples. Ainda hoje, pare por alguns minutos, feche os olhos e faça uma lista mental das bênçãos que o Senhor já derramou sobre sua vida. Talvez você descubra que possui muito mais motivos para agradecer do que imaginava. Antes de encerrar, quero compartilhar algo especial. Esta mensagem faz parte de um dos capítulos do meu livro, A Clareza da Vontade de Deus. Como conhecer, discernir e viver os propósitos de Deus para a sua vida. Nele, aprofundamos este e muitos outros temas fundamentais para a caminhada cristã. Se desejar conhecer mais sobre o livro, o link
estará disponível na descrição deste vídeo. E se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas reflexões. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus fortaleça sua fé. Que Deus renove sua esperança. E que você nunca se esqueça. A verdadeira gratidão não nasce quando tudo está perfeito. Ela nasce quando reconhecemos que Deus continua sendo fiel em todas as circunstâncias. Fique com Deus e até a próxima reflexão.